Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar a igreja e os nossos amigos e irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher do Ministério da Brasilândia e o nosso intuito é fazer a ministração do dom de inspiração. Nós temos, como nós temos dito, 3 categorias de dons: os dons de inspiração, os dons de poder e os dons de revelação. E já estamos aí, já chegando na etapa final dos dons de inspiração hoje, com o dom de variedade de línguas. Amém? E na próxima semana, se Deus assim permitir, falaremos sobre o dom de interpretação de línguas. Amém? Quem nunca teve curiosidade de saber o que é o dom de línguas, né? Porque aqueles que falam em outras línguas, às vezes também não têm a compreensão, às vezes também não sabe o que é, e às vezes negligencia o dom de Deus por não saber, por faltar o conhecimento. Amém? Então abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Corinto, no capítulo 12, e o versículo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que a Tua graça nos baste. Senhor, que a Tua presença seja sobre as nossas vidas, que a inspiração do alto desça sobre as nossas almas, os nossos corações. Pai querido, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, que o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra. Senhor, nada temos se do céu não nos for dado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do Pai das luzes e desce para toda a igreja como um tesouro escondido. Por isso, Senhor, nós te agradecemos nesta noite pela oportunidade que temos de meditar na Tua palavra, porque a Tua palavra é mel nos nossos lábios, a Tua palavra é que nos edifica, a Tua palavra é que nos transforma, a Tua palavra é que traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Senhor, vem com a Tua graça sobre as nossas vidas nesta noite. Pai amado, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo toda a oposição maligna das trevas, e que toda obra do diabo retroceda, e que a Tua graça nos baste nesta noite. Pai querido, é o que eu te peço, te agradeço e te peço, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10 diz assim: a outro o poder de operar milagres, e a outro profecia, e a outro o discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e a outro ainda a interpretação de línguas. Então, a palavra do Senhor aqui nos dá uma lista de dons, amém? Os 9 dons que nós temos estudado, e esse dom que nós chegamos hoje é o de variedade de línguas. Nós temos o hábito de chamar esse dom de línguas estranhas, não é assim? Você já ouviu falar sobre aquele que fala línguas estranhas? Porém, irmãos, é mais adequado nós entendermos quando nós falamos variedade de línguas. Por quê? Porque nós vamos entender porque não existe só um tipo de línguas estranhas. Existe uma variedade de línguas. É o que a Bíblia está aqui nos dizendo. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a primeira questão aqui, mais conceitual, é que o dom de variedade de línguas é um fenômeno que, através do Espírito Santo, nos possibilita em falar em outras línguas, em línguas de uma maneira sobrenatural, de uma maneira miraculosa. Amém? De uma maneira miraculosa, falar em línguas estranhas de maneira sobrenatural. Então esse é o nosso objetivo. Mas falar em outras línguas é algo que é sem propósito, irmãos? Não é sem propósito.
Falar em outras línguas é falar com Deus. Amém, irmãos? Falar com Deus. Em Atos capítulo 2, versículo 4, a palavra do Senhor diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes capacitava. Então essa capacitação, ela é vinda do Espírito Santo. Então o batismo com o Espírito Santo, ele traz uma evidência. Amém? Algumas igrejas e algumas doutrinas estabelecem que a pessoa ela só é batizada com o Espírito Santo quando eles começam a manifestar o dom de línguas estranhas. Porém, não é assim que nós entendemos, porque nós temos aqui pelo menos 9 dons, não é? Que nós estamos estudando, são pelo menos 9 dons. E desses 9 dons, um deles é o de variedade de línguas. Então, o dom de línguas estranhas ou de variedade de línguas, ele é uma evidência de que o crente está cheio do Espírito Santo, mas ele não é necessariamente uma obrigação. A pessoa só é batizada no Espírito Santo quando ela fala em outras línguas. Não, irmãos, nós não cremos dessa maneira, porque nós temos a experiência do nosso próprio pastor, né? Do pastor Edinho, como eu tenho contado aqui em algumas oportunidades. O pastor Edinho, há muitos anos atrás, ele não falava em outras línguas. Ele não tinha ainda manifestado esse dom de variedade de línguas, mas ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem que já tinha passado por um ministério em que ele foi líder de 70 jovens. Ele conduzia muitos jovens a Cristo e ele fazia ali uma igreja, na nossa igreja não tem 70 membros, né? E só da igreja dele 70 jovens era o grupo de jovens que ele coordenava e dirigia, fora os membros, né? Os demais membros da igreja. Então ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele tinha o dom do ensino. Quando ele abria a boca e começava a ensinar, nós sentíamos a unção, nós sentíamos a presença do Senhor, mas ele não falava em outras línguas. Ele era cheio do Espírito Santo. Mas um dia, o pastor Edinho, ele ele compreendeu que era importante, que era necessário que ele também tivesse esse dom de variedade de línguas para a sua edificação, e ele começou a buscar, e ele começou a orar pedindo ao Senhor, e não demorou muito, logo o Senhor assim concedeu. Amém? Então a palavra do Senhor diz que todo aquele que pede, recebe. Então, se você ainda não teve essa experiência em falar em outras línguas, você pode sim orar a Deus pedindo para que Deus te conceda esse dom. Amém? E aí você, cheio do Espírito Santo, você vai poder manifestar esse dom maravilhoso. Em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Ele não fala aos homens, mas ele fala a Deus. E em mistérios, ele fala mistérios com Deus. Amém? Então, por que nós pentecostais e nós acreditamos que o Senhor, Ele ainda nos dá os dons do Espírito, ainda nos nossos dias, amém, irmãos? Por isso que nós temos aprendido e procurado na palavra do Senhor a orientação para que possamos ser cheios dos dons do Espírito, porque os dons do Espírito é a capacidade de Deus para nós fazermos a obra de Deus, é uma capacidade sobrenatural que o Senhor nos concede para podermos fazer a obra de Deus. Não pense que você vai fazer a obra de Deus com a sua própria capacidade, não pense que você vai fazer a obra de Deus com a força do seu próprio entendimento, com os seus dons naturais, amém, irmãos? Você precisa de uma capacitação sobrenatural, e é por isso que Deus concedeu à igreja os dons do Espírito, para que possamos fazer a obra de Deus. Talvez, irmão, você tenha uma vergonha muito grande de falar de Jesus para as pessoas lá fora, mas quando você está cheio do Espírito Santo, não tem vergonha, irmão. Você vai e você começa a falar daquilo de que Deus tem feito na
sua vida, e quando você vê, você está ganhando as pessoas para Cristo de forma sobrenatural, amém? A capacidade vem de Deus, é Deus que distribui cada um como Ele quer, da maneira que Ele quer, como for útil, amém? Então, se você quer ser útil para Deus, você precisa buscar os dons do Espírito, para que você possa ser útil na casa do Senhor, amém? Então, irmãos, através do Espírito Santo, o que é o dom de línguas, né? As pessoas às vezes ficam meio confusas. Falam assim, puxa, o pessoal fala umas coisas estranhas que eu não entendo nada, né? Será que até a pessoa que fala entende? Não, irmão. Aquele que fala também não entende. Foi o que nós lemos aqui, né? No versículo 2, ele fala, ninguém o entende, porque em espírito ele fala em mistérios, amém? Então, como acontece? Você e eu somos corpo, alma e espírito, amém? Nós temos um espírito, nós temos uma alma e nós temos um corpo, e isso para nós faz com que nós nos tornamos seres espirituais. Então, quando nós estamos falando em línguas, o que acontece? O Espírito Santo, ele produz em nosso espírito uma oração. Você já ouviu aquele texto que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Que o Espírito Santo, ele intercede, ele está orando por nós. Então, como que ele pode interceder por nós, através de nós? Com a oração em outras línguas, amém? Então o diabo não consegue compreender, porque essa oração, ela é um mistério que só o Senhor compreende. Então, quando nós oramos em língua, nós estamos falando em mistérios. Teve uma certa ocasião que eu não sei qual foi a situação, que eu saí de casa sem orar, amém? Eu saí de casa sem orar, e aí depois eu falei com não sei quem, que eu estava conversando com não sei quem, eu falei assim, não, irmão, porque a gente precisa sair de casa e orar. E ali naquele momento eu falei assim, puxa, mas eu não orei hoje. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, falou, você orou em línguas. Então, irmão, desde quando eu recebi esse dom, através do batismo com o Espírito Santo, eu creio que todos os dias eu oro em línguas. Não é que eu me ajoelho e eu começo a orar em línguas. Eu oro em línguas, às vezes no carro, eu oro em línguas saindo de casa, eu oro em línguas no trabalho, eu oro em línguas quando eu vou no banheiro, eu oro em línguas, é algo que para mim já é natural, já está enraizado em mim, e eu começo a falar em outras línguas normalmente, amém? Porque o Espírito Santo, ele está produzindo esta oração no meu espírito, aí passa pela minha alma, a minha alma não compreende, né? A alma é o intelecto, mas sobe como incenso suave diante das narinas do Senhor. Por isso que é um dom extremamente importante para nós, porque nós falamos em mistérios com Deus, amém? Glória a Deus. Irmãos, esse dom de falar em outras línguas, ou variedade de línguas, ele tem dois níveis, ele tem duas dimensões que nós precisamos compreender. A primeira dimensão, o primeiro nível, é o nível pessoal. Nós precisamos entender o dom de línguas no nível pessoal. O dom de línguas, ele trata primeiramente de um dom devocional, amém? É um dom devocional, por quê? Porque é o único dos 9 dons que o Senhor usa para a nossa própria edificação. Então é o único dom que você pode usar, né, que depende de você, de falar em outras línguas, depende de você, não é como os demais dons não dependem de você, os demais dons, eles dependem de quando o Espírito Santo manifesta os dons através de você, mas o dom de línguas estranhas, o dom de variedade de línguas, é um dom que o Senhor nos concedeu, que está no nosso controle, amém, irmãos? Existem muitos homens de Deus que não conseguem compreender esse mistério, de que Deus nos deu a capacidade de usar esse dom de línguas
a hora que nós quisermos. Porque se o Espírito Santo está em mim, e o Espírito Santo está habitando no meu espírito, então no momento em que eu abrir a minha boca para falar em línguas estranhas, o Espírito Santo produz essa linguagem em meu espírito. Amém, irmãos? O Senhor, Ele é muito generoso conosco. Por isso que depende de nós esse dom. Por isso que você precisa desenvolver o hábito. Tem muitas pessoas, irmãos, que pecam por receber o dom de línguas e ali guardar na gaveta do Espírito, porque acham que precisam sentir, acham que precisam estar naquele pano de fundo espiritual em que o Espírito está assim sentindo ali aquele fogo para poder falar em outras línguas. É bem certo, irmãos, que às vezes o Espírito Santo nos inspira a falar em línguas estranhas. E aqui nós estamos falando de dons de inspiração. Porém, nós temos um devocional. O Senhor preparou um tipo de língua estranha. Então existem pelo menos 4 tipos de língua, de variedade de língua. Por isso que é variedade. Por isso que não é uma única língua. Por isso que existe muita confusão. As pessoas falam, não, mas lá no dia de Pentecoste, lá os discípulos não falaram em língua dos anjos. Mas irmãos, nós estamos falando aqui de variedade de línguas. Então existem tipos de línguas estranhas. Existem as línguas estrangeiras, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Mas aqui, primeiro temos a língua para a edificação. Amém? Esse é o primeiro, geralmente é o primeiro dom que o Senhor nos dá, porque nós precisamos ser edificados, como nós temos falado aqui. Então, irmãos, esse dom de línguas para edificação é um dom que toda a igreja deve buscar. Toda a igreja deve buscar porque ele é essencial para o nosso crescimento espiritual. É um dom essencial para o crescimento espiritual, amém? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então olha o que diz a palavra: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então existe uma língua que é para a própria edificação do crente. Amém? Glória a Deus. Em 1 Coríntios 14, no versículo 14, ele diz assim, versículo 14 e 15: pois se oro em língua, o meu espírito ora. Está vendo que a Bíblia nos dá embasamento para isso que nós estamos ensinando. Nós não estamos aqui interpretando algo da nossa própria cabeça. A Bíblia está dizendo: pois quando oro em língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Olha o que o apóstolo Paulo faz: orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então aqui vai um recado para os adoradores, amém? Glória a Deus. Aqui está um embasamento muito forte para que nós podemos cantar em línguas. Glória a Deus, você pode cantar em línguas. Se você possui esse dom de línguas, você pode cantar em línguas. Por quê? Porque é um dom de adoração. Aqui o apóstolo Paulo está nos dizendo que eu vou cantar com o entendimento, mas também eu posso cantar em espírito. Eu vou orar em espírito, mas também vou orar com o entendimento. Nós precisamos ter aí o equilíbrio das duas coisas. Você pode orar com o Espírito e deve orar com o Espírito, mas eu só vou orar em línguas agora, pastor. Não, você tem que também orar com o entendimento. Você também tem que pedir a Deus que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te dê os livramentos que você precisa. Você tem que orar com o entendimento, mas aquele que ora em línguas fala em mistérios com Deus. Se você pode falar em mistérios com Deus, imagine cantar em mistérios com Deus. Aleluia! Glória a Deus. Coisa linda, né, irmãos? É coisa linda demais. É coisa linda demais. Se nós achamos bonito, imagine o Senhor. Você começar a cantar em outras línguas. E irmãos, eu tenho experimentado isso.
Não é um dom especial não, irmãos. Tem a ver com esse dom de edificação. Se você fala em línguas para edificação a hora que você quiser, você também pode desenvolver com Deus esse dom de cantar em línguas. Como assim, pastor? Eu preciso colocar a melodia, eu vou decorar as palavras. Não, irmão, você vai deixar fluir, mas você vai, em adoração, colocar ali aquela melodia na sua boca e deixe que as palavras fluam. Amém, irmãos? As palavras não é a quantidade de palavras, né, irmãos? Porque às vezes a gente olha as pessoas e fala assim: pastor, mas a irmã só faz o xalalalala, sei lá, né, alguma coisa assim. Eu nem gosto de ficar muito brincando com isso, né? Tem alguns homens, alguns pastores que brincam com isso, irmãos. Eu não brinco porque eu tenho muito temor a Deus. Eu acho que se a pessoa está falando xalalalala, é porque Deus está concedendo para ela aquele tipo de língua, e seja da mais simples à mais esquisita, mas é dela, e é ela que está falando em mistério com Deus, e eu não tenho nada a ver com isso, amém? Glória a Deus. Nós não podemos julgar: pastor, mas a pessoa está na emoção. Amém, irmão? Se ela está na emoção, nós temos que ter paciência com os meninos na fé, amém? Então não é o vocabulário celestial que está na sua boca que vai determinar se você fala ou não em língua. Às vezes a pessoa fala uma, duas palavras, mas o Senhor está recebendo, às vezes, uma oração com um significado muito abençoado, com uma ou duas palavras mesmo, sendo repetitivas, amém? E aí, conforme você exercita esse dom, irmãos, Deus vai acrescentando línguas, Deus vai acrescentando línguas, Deus vai acrescentando línguas. E aí, quando você vê, você pode se ajoelhar e ficar 1, 2 horas orando em línguas sem parar. Amém, irmãos? Sem parar. E aquilo para você não é enfadonho, aquilo você começa a orar e você começa a falar em mistérios com Deus, e quando você percebe, irmão, já passaram-se, horas, e você está ali sendo edificado com Deus. Amém? Glória a Deus. Tem um livro que chama O Andar no Espírito, O Andar no Poder. Esse livro é de um pastor americano chamado Dave Robertson, mas ele é um pastor que ministra aqui no Brasil, lá em Alphaville, se eu não me engano, ou Barueri, algum lugar assim, lá para aqueles lados. E ele tem esse livro que chama O Andar no Espírito, O Andar no Poder. E ele faz assim uma grande explicação assim da experiência que ele teve realmente com esse dom de línguas. E ele trabalhava numa marcenaria, né? Ele trabalhava numa marcenaria e já era pastor, mas aí ele sentiu de Deus a decisão de trabalhar a Deus em tempo integral, né? De abandonar o trabalho secular para poder servir a Deus continuamente, né? Então, na cabeça desse irmão, o que ele imaginou? Ele falou assim: quando eu trabalhava secularmente, eu trabalhava das 8 da manhã até as 5 da tarde, então eu vou trabalhar para Deus das 8 da manhã às 5 da tarde. Então o que ele fez? Ele preparou lá na igreja um quartinho de oração. Então tinha um quartinho que ficava bem em frente a essa marcenaria que ele trabalhava antes. Então o que acontecia? Quando tocava a sirene da marcenaria, para que os funcionários começassem a trabalhar, ele também entrava lá no quartinho dele de oração, fechava a porta e começava a orar. E aí ele conta no livro, né, que nos primeiros dias ele começou a orar, e ele orava 15 minutos em inglês e já não tinha mais o que falar com Deus, né? E já começava a ficar ali, já não ficava angustiado de não saber mais o que falar, não tinha mais o que orar. Até que ele entendeu que era uma ótima oportunidade para ele orar em línguas. Então ele começou ali a orar em línguas. Então ele ficava das 8 da manhã, aí quando dava meio-dia tocava a sirene da marcenaria. Aí era o horário do almoço. Aí ele saía do quartinho de oração, ia lá para a casa dele, almoçava, fazia tudo que tinha que fazer. Quando tocava a sirene de novo, ele voltava para o quartinho de oração, e assim ele ficou orando 8 horas por dia durante 3 meses. Amém? É o que ele conta no livro. E aí chegou uma irmã pentecostal, né? E cheia de curiosidade, ficou sabendo que ele já estava 3 meses orando em línguas dentro do quartinho, 8 horas por dia. E aquela irmã chegou para ele e falou: mas pastor, o que está acontecendo de novo, né? Sabe, qual foi a resposta? O que aconteceu por você estar fazendo isso? Ele falou: irmã, você quer saber o que está acontecendo?
nada. A minha boca fica doendo, o meu queixo fica doendo, a minha falta a saliva para eu continuar orando em línguas, mas eu tô lá e porque assim Deus permitiu. E aquela irmã ficou inconformada, né, irmãos? Aquela irmã falou, não é possível, ele está lá 8 horas por dia, durante 3 meses orando em língua e nada aconteceu. Irmãos, Deus nos surpreende. Ele estava ali sendo edificado. E aí ele conta que um dia convidaram ele para um culto. Ele deu glória a Deus que ele não aguentava mais ficar naquele quartinho orando, né? E aí ele deu glória a Deus que ele ia assistir um culto diferente. E quando chegou lá, aquele pastor teólogo cheio de palavras, né? Não que os teólogos sejam assim, mas aquele que ele narra no livro era um teólogo frio, sabe? Com aquela retórica, cheio de ensinamentos, não como nós ensinamos, mas ensinamentos cansativos. E ele ficou lá entediado com aquela palavra e ficou ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E de repente ele olha para a irmã que estava do lado dele. E quando ele olha para a irmã, Deus abre a visão dele como que ele visse assim a irmã num raio-x. Ele via assim que a irmã tinha uma perna menor do que a outra, né? Ele via o osso assim na bacia dela, acima, né? Dentro, fora do normal, e ele não tinha visto que ela já estava lá sentada quando ele chegou. E ali ele olha assim, ele fica com aquela visão, e ali ele chega para a irmã e fala assim, irmã, eu posso orar por você? Ela falou assim, pode, mas pensando que à noite, quando ele chegasse na casa dele, ele iria, né, lembrar dela na oração e orar. Não, aquele jovem pastor, ele pulou da cadeira com o pregador pregando e ele colocou as mãos nas pernas daquela mulher e falou, em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí aquele pastor já chamou o diácono, já falou, já vai lá, já era para ir lá para ver o que estava acontecendo ali, que estava já atrapalhando o culto. E ele disse que fechou os olhos com toda a fé que ele tinha, em nome de Jesus, e clamando, orando a Deus. E quando aquele diácono veio para pegar ele, aí viu a perna da irmã crescendo, irmãos. Aquele diácono começou a ver ali aquele milagre acontecendo. E ali aquela mulher começou a saltar, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você fala assim, irmãos, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O dom de variedade de língua estava edificando aquele irmão para que ele pudesse receber esse dom, o outro dom de cura, para que ele pudesse operar aquela grande maravilha, aquele grande sinal que Deus deu ali através de outro dom, que era o dom da revelação. Deus deu o dom da revelação, Deus deu um dom de inspiração e Deus deu o dom de poder, porque ele estava ali operando no dom de curas e de maravilhas. Olha que tremendo, Deus usando um único homem em 3 dons, mas ele estava lá pagando o preço, nem sabia o que ia acontecer, e depois começaram outras manifestações dos dons. Então às vezes a gente fica pedindo para Deus, Deus me dá os dons, mas você já tem o dom de línguas? Então usa, irmão, usa o dom de línguas, porque Deus, ele vai te edificar, amém? Glória a Deus. E o segundo nível desse dom de línguas é o uso no ministério público. Amém, irmãos? Tem muita gente que não consegue entender isso e acha que o dom de línguas é só para o devocional, que você só pode usar o dom de línguas lá na tua casa. Mas não, irmãos, a palavra do Senhor nos dá base bíblica para que nós tenhamos esse ministério das línguas, das variedades de línguas, no culto público. Amém? Usar o dom de língua no culto público. Então, irmãos, todas as línguas em essência são as mesmas, mas o seu uso, propósito e finalidade são diferentes no meio da igreja, pois precisam trazer edificação. Amém? Edificação. Então, irmãos, nós podemos também usar o dom de línguas na igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14, no versículo 18 e 19. A palavra do Senhor diz assim: dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Palavras do apóstolo Paulo. Todavia, na igreja prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outras línguas. Então, o apóstolo Paulo, ele entende que
as línguas estranhas, elas também fazem parte do ministério público, mas que ele, como pregador e como pastor, ele prefere falar em línguas falar em línguas que venham para edificar a igreja, e não línguas que edifiquem a si próprio. Então, se eu orar aqui em línguas, todo mundo como poderá falar amém? Se eu orar aqui em línguas, como todo mundo poderá falar de acordo ali, graças a Deus? Porque as línguas, elas são para a edificação, seja própria ou seja da igreja. Então, por isso, nós temos mais 3 dons de línguas, além deste dom para a edificação, amém? Então o primeiro é o dom lá que nós achamos lá em Pentecostes, que é o dom de línguas estrangeiras, amém? O dom de línguas estrangeiras. Lá em Atos capítulo 2, versículos 5 e 6, a palavra do Senhor diz assim: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, no dia de Pentecoste, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa. A multidão ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o que aconteceu, irmãos? No dia de Pentecoste, veio aquele dom maravilhoso, veio aquele poder de Deus, os irmãos passaram a falar em outras línguas, só que haviam muitos estrangeiros ali, judeus, que estavam reunidos para o dia de Pentecostes, para a festa de Pentecostes. E eles, quando eles começaram a ouvir ali os galileus falando em línguas estranhas, não é que eles estavam ouvindo na língua deles, não que ali os homens de Deus estavam falando nas línguas deles, mas aquelas pessoas estavam compreendendo na língua deles. Então esse mesmo livro, o Andar no Espírito, Andar no Poder, traz uma experiência maravilhosa. Quando ele fala de uma experiência, eu acho que eu já até contei aqui para os irmãos, de quando 2 franceses estavam lá no culto, né? Tinha lá 2 irmãos franceses, e aquele pastor, o Dave Robertson, ele estava ali pregando em inglês, né? E ali ele estava incomodado, porque aqueles 2 irmãos, eles não paravam de cochichar. Aleluia! Cochichar às vezes atrapalha o pregador, viu, irmão? Né? E ali eles ficavam ali cochichando, um tchá, e ele pregando, e ele encucado, porque falando, mano, esses irmãos não param de atrapalhar o culto, né? Fica aqui cochichando. E ali ele ficou indignado, depois ele veio perguntar, né? Foi lá, perguntou para um obreiro, falou: o que aqueles irmãos tanto ficavam atrapalhando o culto ali, cochichando, enquanto eu pregava? Ele falou assim: não, pastor, sabe o que aconteceu? Aqueles 2 são franceses. Então um estava interpretando a língua, ali em francês, aquilo que o senhor estava pregando. Ele falou: ah, entendi. Mas aí o pastor fala que ele achou estranho que num momento, né, aqueles 2 pararam de cochichar e ficaram com os 2 com o olho arregalado olhando para ele. E ele não entendeu o que tinha acontecido. E aí quando veio a informação de que começou um momento que ele começou a entrar no Espírito, e ele começou a falar em outras línguas. Ele começou a falar em variedade de línguas. E ali aqueles irmãos, eles começaram a compreender em francês. Não que ele estava ali falando bonjour, monsieur, não, irmão. Ele estava falando em línguas, para ele estava falando em línguas. Mas aqueles irmãos estavam ali perplexo, porque tudo que ele tinha pregado em inglês, agora ele ali num momento, no mover de falar em línguas, ele estava ali falando, e aqueles 2 irmãos estavam compreendendo em francês, amém? Então a língua estrangeira é uma língua sobrenatural, irmão. Não é que você vai aprender a falar inglês pelo Espírito Santo, irmão. Ai, pastor, eu queria tanto aprender a falar inglês, eu não consigo. Não, irmão, você vai lá no Wizard, você vai no CNA, você vai aprender, né? Se você receber esse dom de línguas estrangeiras, você vai falar sobrenaturalmente. Você vai não falar o idioma, mas as pessoas que precisarem ouvir aquilo que você está falando em outro idioma, eles vão entender e vão ficar perplexos, porque você não vai estar falando no idioma, mas eles vão estar compreendendo no idioma deles, amém? Parece loucura, mas é algo maravilhosamente lindo, né? É lindo, isso é lindo.
e é o dom de línguas, e a gente às vezes não consegue nem imaginar que isso acontece, amém, irmãos? E acontece, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, a palavra diz assim: sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. As línguas faladas no dia de Pentecostes foram línguas estrangeiras e entendidas sobrenaturalmente. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A outro tipo de língua é a língua para interpretação. Irmãos, muitas pessoas que falam profeticamente para interpretação traz o que? A edificação de uma forma extraordinária para a igreja. Eu não sei se você já viu, irmãos, mas é coisa linda, né? Nós estávamos num culto lá na igreja do pastor Johnny, né? Aquele que já esteve aqui, lá na Tenda da Glória, e nós estávamos um dia lá e tinha um pregador de fora e uma irmã, sua esposa missionária, e ele começou a falar em línguas e ela começou a interpretar essas línguas. É uma coisa muito linda que acontece quando isso acontece, né, quando esse dom entra em manifestação. E eu tenho pedido para a pastora Renata esse dom de interpretação de línguas já fazem muitos anos. Amém, irmãos? Eu tenho pedido para Deus que Deus conceda a ela esse dom de interpretação de línguas, para que ela possa completar o meu ministério. Nós precisamos depender uns dos outros, amém? Nós precisamos, isso é o corpo. Eu não preciso orar a Deus para que Deus me dê todos os dons, amém? Não, pelo contrário, você nunca vai ter todos os dons. Se um dia alguém chegar para você, não, porque Deus me deu os 9 dons de 1 Coríntios 12, você vai falar, irmão, tem misericórdia, né, irmão? Deus, ele faz a coisa de uma maneira em que a igreja seja edificada, uns dependam um dos outros, isso que é a beleza da unidade da igreja, amém? Glória a Deus. E aqui nós estávamos no domingo, 2 domingos atrás, né, orando pela Maiana, né, nós estávamos aqui no final do culto orando pela Maiana, e eu comecei a orar em línguas, né, nós estávamos ali intercedendo, e eu comecei a orar, e ali Deus começou a me dar uma língua diferente. Ali eram as mesmas palavras que eu sou acostumado a orar, mas ela começou a fluir de uma maneira diferente. Eu comecei a sentir uns arrepios, eu comecei a sentir a unção, e eu comecei a falar em outras línguas, tipo meio que pausadamente. Eu comecei a falar, e ali a Renata orando, e ali eu tinha ali a nítida, assim, eu tinha perfeitamente a revelação de que se ela começasse a orar, ela ia interpretar aquilo que eu estava orando em línguas. E aí eu fui no carro, eu comentei com ela isso, e ela falou assim: você sabe que eu tive a mesma sensação? Eu estava ali, parecia que eu estava assim compreendendo. Não é o ouvido, não é tradução, irmãos, é discernimento. Ela falou, parecia que eu estava ali compreendendo ali aquilo que estava acontecendo. Tanto é que depois, quando você saiu, eu comecei a falar com ela, e era como se eu estivesse falando tudo aquilo que eu estava, né, tinha compreendido ali de Deus. Então, irmãos, esse dom de interpretação é um dom que traz edificação, amém? Glória a Deus. Quem fala profeticamente, eu já disse. Então em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, a palavra diz assim: por isso quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Amém? Ore para que possa interpretar. Então às vezes, irmão, você nem ora em línguas. Olha que interessante. Mas Deus pode te dar o dom de interpretação. Olha que coisa maravilhosa. Você fala assim: Senhor, eu não quero o dom de línguas não, eu quero o dom de interpretar as línguas. Você pode pedir, irmãos, porque isso vai ter um dia, nos últimos dias, irmãos, Deus está trazendo uma unção para os trabalhadores da última hora, uma unção profética, e é o que nós temos buscado, irmão, um avivamento espiritual nos dons do Espírito. Então, irmãos, às vezes Deus vai te usar para falar, para interpretar a língua, às vezes, do irmão que está ministrando. Em 1 Coríntios 14, no versículo 26, ele diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Amém?
Então, se você tem uma palavra de interpretação, também você pode manifestar o desejo de edificar a igreja. Por isso que nós aqui, nós passamos por um período na igreja que nós dávamos oportunidade para todo mundo, né? Nós ficávamos chamando todo mundo, todo culto tinha aqui muitas oportunidades para todo mundo, né? E o que nós percebemos? Que os irmãos estavam acabando se constrangendo e tendo ali uma obrigação de estar falando alguma coisa, seja obreiro ou não. Então nós entendemos que nós damos a liberdade, isso já ficou claro, né? Já ficou muito claro para os irmãos que nós damos essa liberdade para que os irmãos se manifestem e façam, puxa pastor, eu queria falar algo da parte de Deus hoje, porque é isso que a igreja fazia na igreja primitiva, né? Se alguém tem um salmo, eu queria ler um salmo hoje, não, olha, eu queria hoje falar uma palavra de edificação, hoje eu queria compartilhar com a igreja um sonho que eu tive, olha, eu queria hoje contar um testemunho. Você tem toda a liberdade, irmão, de manifestar o desejo que você vai ter a sua rica oportunidade, amém? Mas não de uma maneira ritualística, não de uma maneira religiosa, que nós estávamos acabando entrando nessa esfera. Nós estávamos acabando entrando nessa questão ritualística, as pessoas estavam vindo por obrigação, às vezes não tinha nada, mas deixa eu correr aqui, deixa eu abrir algum versículo, porque o pastor vai me chamar. Não, irmãos, você precisa sentir o desejo de servir a Deus, amém? Você precisa sentir o desejo de edificar a igreja. E o último dom aqui, irmãos, para nós encerrarmos, né, é o dom de línguas para o incrédulo. Esse é o mais difícil de ser compreendido, o dom de língua para o incrédulo. Por quê? Leia comigo, abra comigo a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 14, nós vamos ler o versículo 21 ao 23. Porque, irmãos, Deus ele é capaz, nós precisamos compreender isso. Ele é capaz de manifestar na igreja um sinal especial de falar em linguagem não inteligível para que o incrédulo seja não convertido. Nós vamos entender isso com esse texto, mas sim como um sinal para o incrédulo. Amém? Olha o que diz em 1 Coríntios 14, 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. Amém? Não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia, porém, não é um sinal para os infiéis, mas sim para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem em doutos e infiéis, não dirão, porventura, que estáis loucos? Aleluia! Amém? Um sinal para o incrédulo. Porque, irmãos, a gente às vezes a gente não consegue compreender, irmãos, que tem algumas pessoas que não vão ser salvas. Amém, irmãos? É duro de dizer isso, mas tem algumas pessoas que não vão ser salvas. A Bíblia fala sobre os vasos de honra e os vasos de desonra. Então, irmãos, existem algumas coisas que nós ainda não conseguimos compreender, que é a presciência de Deus. Então Deus, Ele conhece o coração do homem, Ele sabe até onde a dureza do coração desses homens irá, irmãos. Algumas pessoas se quebrantam, e aqueles que têm um coração quebrantado, Deus, Ele vai dar muitas oportunidades para que essa graça os alcance. Mas tem pessoas que são incrédulas, irmãos. Você sabe o que é a incredulidade? A incredulidade é o oposto da fé. A incredulidade é a capacidade que uma pessoa tem de não crer, irmãos, de jeito nenhum.
de não crer de jeito nenhum, ele tem a capacidade de não crer, é a fé ao contrário. Ele tem a capacidade de não crer, é a fé ao contrário. Então, irmãos, esse sinal para o incrédulo, preste muita atenção aqui, em nome de Jesus, é um sinal que Deus dá para o incrédulo. Então, irmãos, ele diz assim: se vocês estão aqui falando em línguas, se vocês estão aqui orando, em línguas, estão aqui fazendo um mover, Deus trouxe uma unção sobre a igreja, está todo mundo aqui falando em línguas, que às vezes isso acontece na hora do louvor, na hora do louvor a gente está aqui ministrando, estamos adorando, e aqui a gente está aqui orando em línguas, e de repente o outro começa a orar em línguas ali, e outro começa a glorificar ali, e aquela coisa começa a acontecer, e aí a Bíblia aqui está dizendo que se nesse momento chegar um incrédulo, ele vai dizer: estão todos loucos. Então isso é um sinal, irmãos. O Espírito Santo, ele faz na igreja, por meio do dom de falar em línguas, um sinal para o incrédulo, e isso não é um sinal que conduz à fé, mas um sinal que causa a rejeição e o endurecimento. Amém? Glória a Jesus. Porque, irmãos, pelas nossas palavras nós seremos julgados, pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras seremos condenados. Amém? Então você sabe, irmão, o pecado que não tem perdão, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Então, isso é o típico de blasfêmia, é o típico sinal que Deus traz na igreja para que algum incrédulo, ele mesmo se condene pela sua incredulidade. Amém? Deus não é bobinho, irmãos. Nós precisamos começar a ter uma maturidade de não pensar em Deus como sendo ali uma pessoa ali que está ali, que toma o tapa no rosto e aleluia, Não, irmãos. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós. E aqueles que são filhos do maligno, que são filhos da incredulidade, esses vão receber o castigo naquele grande dia. Eles vão receber a recompensa segundo as suas obras. Amém? Glória a Deus. Então, existe o dom de línguas para um sinal, como um sinal para o incrédulo. Amém? Então, irmãos, para concluir, essa riqueza tão viva de manifestações na igreja através dos dons de línguas é um grande presente de Deus que nós recebemos. Contudo, irmãos, reside nela o perigo de levar as multidões, as reuniões à desordem, o culto à desordem, e isso deve ser sempre evitado. Amém? Então, em 1 Coríntios, para encerrar, capítulo 14, versículo 39 e 40, ele diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar, e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Amém? Nós precisamos acabar o culto às 21 horas, nós vamos ter a ceia agora, Eu não posso simplesmente começar aqui a falar em línguas, trazer um mover aqui, e Deus não, mas o Espírito Santo eu não posso falar. Não, irmãos, tudo deve ser com ordem e decência. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.